Se vocês acharem que podemos começar... Vamos sim. Já tem nossos ouvintes, né, telespectadores aí, que vai nos acompanhar nessa live. Já temos a boa tarde, né, doutora Magna Biavasque, a desembargadora aposentada, pesquisadora e colaboradora do CESIT, do Unicamp, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, né? Participa também do FIDES, do Fórum contra a Terceirização, né? Ajuda também em um grupo de construção de notas, né? Que também é assinada pela ABRATES, que está aqui a nossa presidente, Alessandra Camarano, desejando aí uma boas-vindas e boa tarde. Obrigado, doutora Alessandra, por essa oportunidade de participar, né, de interação com as associações e debater esse tema tão importante aí, que é essas medidas provisórias. E hoje vamos tratar sobre a medida provisória, a MP 936, né, que está no Congresso, desde o dia 1º de abril, que foi publicada, né, pelo presidente, e tivemos agora a informação que amanhã já não vai ser mais votada, né, no Congresso, no Senado, mas já foi passada já pela Câmara Federal, com alguns retoques, com algumas mudanças, e aí vamos tratar esses aspectos para que a senhora possa também nos trazer, né, todas essas abordagens dessa MP 936, do que ela traz, que é justamente o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, que trouxe não só esse auxílio, mas também a possibilidade de suspensão do contrato, né, de trabalho por 60 dias, a redução e da carga horária por 90 dias e vários outros aspectos. Inclusive, eu já até recebi algumas perguntas a respeito do tema, que é um tema muito aguçante, né? Como o outro também da medida provisória 927, e dentre outros. Mas eu desejo muito obrigado, doutora Magna, por aceitar esse convite feito pela ABRAT, e estamos aqui hoje, né, a conversar, e a senhora tem aí a palavra para fazer suas considerações iniciais, para que a gente possa abordar o tema. Boa tarde. Boa tarde, eu vou tentar... eu não estou conseguindo entrar na sala. Eu estava na sala e agora... Não, a gente está lhe escutando, viu? E a gente está lhe vendo. A senhora... Agora está escutando. Tá. Ok, pronto, perfeito. Tá, ótimo. Então, boa tarde. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui para a gente poder dialogar, né, Max? Eu vou te chamar de Max, pode ser? Com certeza, à vontade. Para a gente dialogar sobre esse tema tão importante que é o trabalho, que são os direitos sociais do trabalho. Perfeito. E que são as medidas provisórias que foram encaminhadas pelo governo para discutir sob o argumento de assegurar renda e emprego na pandemia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a natureza dessas medidas provisórias, mas, sobretudo, sobre a medida provisória 936, né, que está na pauta para ser votada na quinta-feira no Senado. Mas recebemos agora há pouco no FIDES uma informação de que talvez ela não seja votada amanhã, né? Talvez nós tenhamos mais um tempo para discutir, conscientizar e elaborar nossas propostas, emendas, contribuir nesse processo, visando a melhorar, né, os efeitos desta medida provisória. Então, eu quero agradecer inicialmente à ABRAT esse convite que eu recebi pelas mãos do Otávio, que é um amigo, companheiro do Prerrogativas. Prerrogativas é um grupo de discussão que inclui juristas, mas inclui pessoas e estudiosos de outras áreas do conhecimento, e tem tido um papel muito importante nas discussões que se dão agora em torno dos temas fundamentais que dizem com o Estado Democrático de Direito, com a democracia, com a república, com a soberania popular,
enfim. Então, eu recebi dele esse convite e imediatamente aceitei. Estava conversando há pouco com a Vanessa, aceitei, mesmo com uma sobrecarga brutal que nós, mulheres, sobretudo, estamos enfrentando nesses tempos de pandemia. Então, agradeço muito a Abrat pelo convite, mas não só pelo convite, pela possibilidade de estarmos aqui contigo, Max, um pernambucano, discutindo esse tema e conversando sobre esse tema. Eu acho que, para iniciar, eu vou fazer uma consideração mais geral, né? Uma abordagem mais geral sobre os tempos em que essa medida provisória foi encaminhada, o que ela já foi votada na Câmara dos Deputados, né? O relatório, o que apresentava, que evoluiu bastante em relação à medida provisória que o governo apresentou, mas também como é que a medida foi finalmente aprovada na Câmara dos Deputados, né? Cujas emendas apresentadas pelos partidos do campo democrático foram quase todas elas rejeitadas, né? E foram aprovadas muitas emendas apresentadas pelos partidos que nós chamamos do campo, vamos dizer, centrão, pelos partidos que compõem esse campo. Nós tivemos, em regra, 155 votos. Nós, que eu digo, os que trabalhamos no sentido de aprimorar a medida provisória. Então, essa medida provisória, ela é encaminhada em tempos de pandemia e sob a promessa de assegurar trabalho e renda para os trabalhadores formais. Isso é importante que se frise, ela se dirige aos trabalhadores formais, né? Ou seja, aqueles trabalhadores que são protegidos pela tela pública de proteção social ao trabalho. Então, há outras medidas, e houve outras medidas que se dirigem a outras categorias de trabalhadores, mas esta se dirige aos trabalhadores formais. E, apesar do que se avançou em termos do relatório apresentado pelo deputado Orlando na Câmara dos Deputados, apesar do que se avançou, se pode continuar reafirmando, quando se examinou a medida provisória em sucinta, assim como o governo a apresentou, podemos continuar reafirmando que, apesar desses avanços que foram difíceis, porque se sabe a hegemonia que se tem no parlamento, é uma hegemonia complexa, e quando se trata de direitos dos trabalhadores, há uma pressão muito forte, né? No sentido de não aprovação, né, das medidas, vamos dizer, que ampliam direitos ou que melhorem, né, este ideário que informa esta medida provisória e que já estava presente na reforma trabalhista que passou a viger no Brasil a partir de novembro de 2017. Essa reforma, fazer um pequeno histórico que eu acho importante, para depois a gente entrar na medida provisória propriamente dita. Essa reforma trabalhista foi apresentada como um presente para os trabalhadores em 23 de dezembro de 2016, quando já estava na presidência da República Michel Temer, né, que era vice-presidente da presidente Dilma e que, por conta do impeachment, ele foi levado à condição de presidente e foi ele que encaminhou este projeto de reforma trabalhista no dia 23 de dezembro de 2016, noticiando essa proposta como sendo um presente para os trabalhadores. Quando nós fomos examinar, e eu participei de audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado, participei também na CDH, mas participei na Câmara dos Deputados de audiências públicas e quando nós ainda estávamos nas audiências públicas, o relator
desta proposta na Câmara, que era o então deputado Marinho, que hoje está no governo e é um dos coordenadores do GAET. O deputado Marinho, ele ouviu, né, muitos pesquisadores, estudiosos, trabalhadores, empresários nessas audiências públicas e apresentou o seu relatório. Quando ele apresentou o seu relatório, esse relatório já não era mais aquela proposta original com 3 laudas, 4 laudas, com alguns artigos que havia sido encaminhada para a Câmara dos Deputados. Aquela proposta... 9 artigos, né? Poucos artigos e fundamentada, vamos dizer, em 3 pilares. O primeiro era uma afirmação, na época, da necessidade dessa aprovação, porque estávamos com um mercado de trabalho com muitos desempregados, e é verdade, com muitos desempregados, com uma gama muito grande de trabalhadores informais e com muitos trabalhadores terceirizados, que na época se dizia que estavam na ordem de 13 milhões. Então, uma das promessas e uma das teses dos defensores daquela proposta era a de que nós precisávamos retirar a rigidez da legislação trabalhista, porque esta rigidez estava impedindo o crescimento econômico e estava impedindo a geração de novos postos de trabalho e estava também facilitando a contratação de trabalhadores na via da informalidade e da terceirização, com direitos menores e em grande desigualdade em relação aos trabalhadores formais. E, então, essa era um dos aspectos das promessas, um dos pilares das promessas. O outro era de que havia uma grande insegurança jurídica que estaria afastando os investimentos, que permitiriam o crescimento econômico, o que redundaria na geração de empregos. E que insegurança jurídica era esta? Era uma insegurança jurídica alicerçada, sobretudo, segundo era dito, nas decisões muito paternalistas da Justiça do Trabalho, que só defendiam trabalhadores, geravam uma grande insegurança jurídica e, com isto, afastava os investidores, sobretudo os investidores externos, e não se poderia apostar, portanto, nos investimentos que trariam crescimento econômico e gerariam emprego. E havia ainda uma afirmação de que, na primeira proposta, de que era necessário fortalecer as organizações sindicais para afirmar a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas esse negociado sobre o legislado, que na época estava nessa proposta original, que era, portanto, a supremacia do que fora acordado na via coletiva sobre a lei, né? Essa era a ideia de que esse locus de produção normativa na via coletiva deveria ter prevalência sobre a lei. E a crítica que se fazia, agregando aqui também a Justiça do Trabalho, era que a Justiça do Trabalho estava nulificando, declarando nulas algumas cláusulas de negociações coletivas que tinham sido pactuadas, essas cláusulas, no campo do garantismo coletivo e que, portanto, deveriam ser observadas e prevalentes, mesmo que redutora de direitos, mesmo que pactuando direitos inferiores, em patamares inferiores àqueles da lei. Então, esse era o cenário e essa era a proposta. Só que quando o relator apresenta seu relatório, depois dessas audiências e dessas oitivas, ele vai apresentar um relatório que, na realidade, não tinha mais nada a ver com aquele relatório original. As promessas continuavam sendo as mesmas, as críticas à Justiça do Trabalho continuavam sendo as mesmas, mas, porém, todavia, contudo, esta nova proposta agora transbordava da ideia do negociado sobre o legislado prevalente sobre a lei no campo do garantismo, mas transtrocava as fontes do direito do trabalho para afirmar na contratação individual o locus prevalente da produção da regra,
que regeria as relações entre compradores e vendedores da força de trabalho. E aí, uma série de dispositivos nesse sentido, afastando os sindicatos em vários aspectos da relação trabalhista, dispondo sobre como deveria a Justiça do Trabalho decidir, no caso das normas coletivas, devendo dar prevalência ao princípio da autonomia das vontades, mesmo que houvesse redução de direitos, um princípio que seria absoluto, e atingindo os sindicatos brutalmente, não só afastando-os de vários aspectos da relação, como no caso das assistências às despedidas, né, com trabalhadores que eram exigência da CLT, trabalhadores de mais de um ano, quando despedidos, deveriam passar pelo sindicato, para o sindicato olhar essas rescisões, assistir essas rescisões, como condição de validade, inclusive, da própria rescisão, da própria despedida, da própria rescisão contratual. Afastando os sindicatos, isso foi algo muito impactante do ponto de vista não só das relações de trabalho, como também do excesso de despedimentos, como também da redução abrupta das demandas trabalhistas. Efetivamente, aquela intenção de reduzir a judicialização dos conflitos, logo após vigente a reforma, se tornou eficaz, porque houve uma queda brutal de demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho, mas não só por conta disso, porque os sindicatos se afastaram da homologação e não mais analisavam, e o jurídico não mais encaminhava essas questões para o departamento para poder fazer a reclamação, mas também porque, e isso é muito importante, essa reforma trouxe ônus muito graves aos trabalhadores. A precarização muito grande, né, da relação do Uma grande trabalho. insegurança para os trabalhadores do ponto de vista da postulação. Né? Não é isso, Max? Estabelecendo ônus, o pagamento dos honorários sucumbenciais, que não havia antes, a questão das multas. A questão maior também foi que eles queriam ampliar, né, o poder do capital para explorar a classe trabalhadora, né? Aumentando o capital, né? Transformando o grande conglomerado econômico. E o que aconteceu é que foi uma reforma a toque de caixa, né? Sem muito discutir e violando preceitos básicos da Constituição Federal, né? Devido processo, né? Tudo, ou seja, foi demais o violado, né? Os direitos sociais, né? Direitos trabalhistas, e não teve uma retomada da economia, né? A gente viu que a quantidade de desemprego aumentou, em tese, né? Sim, então, com base nessa reflexão do Max, que eu tenho total acordo com ela, esta reforma, ela ofereceu, vejam bem a consequência dela, ela ofereceu um cardápio, que é como nós gostamos de dizer lá no CESIT, ela ofereceu um cardápio aos empregadores do ponto de vista da contratação dos trabalhadores ou da compra da força de trabalho de acordo com seus interesses, né? Então, que foi desde a ampliação da terceirização sem nenhuma condicionante, a adoção do que nós chamamos de contrato intermitente ou trabalho intermitente, que é aquele que o trabalhador fica à disposição do empregador, mas só recebe pelas horas trabalhadas, né? Então, houve uma redução muito de ganhos em relação a esse trabalho, mas não cresceu tanto o trabalho intermitente como cresceu o que eu vou falar agora, como a possibilidade também da contratação de autônomos exclusivos, ou seja, as empresas passaram a poder contratar para atender necessidades essenciais suas e para poderem produzir, contratar trabalhadores, né, sob um regime estranho de autônomos exclusivos, né? Ou seja, trabalhadores que passaram a vender sua força de trabalho, né, de forma não eventual e subordinada a essas empresas, mas sob o rótulo de autônomos exclusivos, ou os por conta própria, que foi o que mais cresceu depois, em 2 anos da reforma, foi o que mais cresceu. Então, essa amplitude também permitindo que houvesse a contratação via PJs, via MEIs, via plataformas digitais, essa ampliação
dessas novas formas, vamos dizer, da legitimação dessas novas formas de contratação, ao invés de permitirem que fossem cumpridas aquelas ideias iniciais que fundamentaram a reforma, de ampliação dos postos de trabalho, integração dos terceirizados, integração da informalidade, mais tornou assimétrico um mercado de trabalho brasileiro que historicamente é assimétrico, porque a exclusão é constituinte do capitalismo brasileiro. Quando, em 1888, nós tivemos a Lei Áurea, ela disse o seguinte: fica abolida a escravidão, virem-se como puderem. Sem nenhuma norma, sem nenhuma política pública de integração com esses trabalhadores, buscando, ou errando, ou errantes, ou ficando como agregados nas fazendas, ou buscando trabalho nos grandes centros urbanos da época, mas conseguindo sempre os mais precários, né? Isso constituiu, né, o novo capitalismo brasileiro que estava se formando, até porque o Brasil é um país de capitalismo tardio, segundo um grande professor nosso lá do Instituto de Economia. Então, essa assimetria, ao invés de ser, como prometido, superada ou minimizada com a reforma trabalhista, e nós já apontávamos isso, já dizíamos isso em estudos do CESIT, no dossiê do GT, Mundos do Trabalho do CESIT, ela aprofundou, acirrou essas profundas desigualdades que estão presentes como heranças e agora como políticas, né? Porque a regulação é uma política que se pretende extra-mercado. Então, ela acirrou essas desigualdades e, em dados de dezembro de 2019, o desemprego é brutal, como nunca antes visto, e a informalidade volta a patamares inaceitáveis. Mas não só isso. Verdade. Não só isso. Ampliam-se esses trabalhadores informais, ampliam-se esses trabalhadores por conta própria, ampliam-se esses contratados sob o regime de plataformas digitais, que são, na realidade, terceirizados e que nós chamamos de uberizados, como uma categoria ampla, muito bem estudada pela professora lá do CESIT também, pela professora Ludmila. Então, esses dados de dezembro de 2019 mostram o fracasso dessas medidas. Mas não é só isso que eu quero enfrentar. Fracassaram, mas houve resistências. E houve resistências importantes. Tanto que, ainda em 2019, vem a medida provisória 905, que se dirige justamente às instituições públicas que estão reagindo contra esta feição disruptiva e desigualadora. Inclusive, como a senhora bem falou aí, dessa MP 905, até no texto da MP 936 agora, né, que foi um pouco modificado, alterado pela Câmara Federal, ela traz até textos idênticos, né, ao previsto da MP 905 quanto aos juros de correção monetária, que isso também é um grande prejuízo, né? Ou seja, remonta toda essa forma de que o governo vem tratando, né, com adições de medidas provisórias que vêm cada vez mais, né, tentar precarizar essa relação de trabalho e mais ainda, né, doutora Magna, em relação agora a essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa e veio a necessidade de fazer muito rapidamente medidas provisórias para ajustar essa relação de trabalho e minimizar o dano. Mas esse dano sempre ele recai, né, no lombo dos trabalhadores. Ou seja, essa MP 936 que veio agora, né, ser discutida a partir do prazo de 60 dias, que reincluiu, né, jabutis na calada da noite, ou seja, com vários pontos que traz prejuízos não só para o trabalhador, né, e que isso remonta todo esse arcabouço que a senhora acabou de falar, e da forma de como, né, esses legisladores eles vêm fazer esses normativos
para pensar tão somente no capitalismo, né? O que a gente não pode, né, permitir, enquanto entidade de classe, nós temos sim que lutar, resistir, né, pelos direitos sociais, os direitos coletivos, o Estado democrático de direito. E é nesse trabalho, nessa trincheira, que, né, que a ABRATE, as associações trabalhistas, vêm, né, com força para impedir, né, que venham criar normativos que só prejudiquem essa relação. Não é só os trabalhadores, mas também como a empresa. A gente viu que essa pandemia trouxe diversos problemas, né, com as empresas, né, de fechamento. E essa medida provisória agora, 936, ela traz, né, em seu bojo algumas alterações que é preocupante, né, não só no seu formato original, mas como nas alterações agora feitas pela Câmara Federal, que, como a senhora bem disse, que poderia ser ia ser passada amanhã no Senado, mas que possivelmente não vai, só na próxima semana. Então, tudo isso coloca em pauta a precarização da relação de trabalho, né, e prejuízo aos trabalhadores. Né? Isso remonta a tudo isso que a senhora acabou de falar, e o ponto, né, que é bastante de atenção, de destaque, essa 936. E aí eu gostaria de saber da doutora justamente a respeito, né, dessas questões que envolta essa medida provisória, né, da 936, se a prorrogação da redução ou não do trabalho, né, ou a suspensão do contrato, se ela está permanecendo ou não, quem não pediu pode pedir agora. Então, são várias dúvidas, né, várias questões que essa medida provisória trouxe, que a gente dá uma insegurança jurídica muito grande, né, para não só os trabalhadores, mas também para os próprios empresários. Né? Dentro desse contexto que a senhora falou, qual é a visão que a senhora tem a respeito Sim, dessa? então, é exatamente para poder explicar isso, dessas promessas não cumpridas, é que quando chega a pandemia e encontra um país nessa situação, e não é verdade, é uma falsa ideia e, portanto, é uma mentira dizer que o país estava bombando quando a pandemia chegou, e foi a pandemia que impediu que ele continuasse bombando. Isso não é verdade. Os dados do mercado de trabalho de dezembro de 2019 são assustadores. 2 anos de reforma trabalhista foram suficientes para aprofundar os grandes problemas que nós temos no nosso mercado de trabalho e a precarização, com milhares de trabalhadores informais, informalidade essa que cresce de forma assustadora, né? Com uma população fora da força de trabalho. Em dados de março, que a PNAD mediu, e depois a nova PNAD já mostra isso com mais aprofundamento ainda do ponto de vista do prejuízo, mas em dados de março de 2020, portanto, quando chega a pandemia, nós estávamos com uma taxa de desemprego de quase 13 milhões de trabalhadores e com quase 70 milhões de trabalhadores fora da força de trabalho. E agora os últimos dados mostram que houve, sim, uma retirada muito importante de quase 5 milhões de trabalhadores da força de trabalho. Provavelmente muitos no desalento e nem procurando emprego estão, porque foram provavelmente muitos despedidos e não tiveram nem como procurar emprego, porque talvez estejam ou no processo de isolamento, ou se virando por aí para poderem comer, porque essas medidas foram e são ineficazes. Então, olhando os dados, nós já verificamos a ineficácia dessas medidas. Quando vem a pandemia, o mundo inteiro, os países inteiros, todos centrais ou não centrais, periféricos como nós, com governos progressistas ou não, adotaram logo medidas para conter os grandes efeitos, os efeitos deletérios desta pandemia, sobretudo em relação à renda e o emprego. Por quê? Porque se nós deprimimos a renda e não asseguramos o emprego, o que acontece? A saúde desses trabalhadores não fica assegurada
Eles têm que sair por aí, desesperados, para tratar dos alimentos para sua família e tratar da sobrevida de suas famílias e ficam sujeitos ao risco de contraírem a Covid-19, e que é o que está acontecendo. Mas não é só isso, traz problemas gravíssimos para a economia, porque quanto mais demorar esta pandemia, mais tempo nós teremos para sair dela. E quanto mais a renda for deprimida dos trabalhadores, né, mais complicado vai ser sair da pandemia. Por quê? Porque a demanda por consumo vai ser absolutamente achatada. Será que nós achamos, os empresários acham, né, que quando sairmos da pandemia vai ser o mundo igual ao que nós estávamos antes? Eu acho que de forma alguma, né? Nós vamos Até estar porque... nós vamos estar com um PIB de menos 10. Então, essas medidas são fundamentais para assegurar a saúde e debelar a crise sanitária, mas são fundamentais para a própria economia, que os defensores do mercado livre, do livre mercado, dizem defender. Então, a medida provisória 936 foi apresentada com esse objetivo declarado, de assegurar renda e emprego. No entanto, se nós vamos examinar a proposta original, não o relatório final aprovado, a proposta original, nós vamos ver que ela não assegura renda, porque ela trabalha com a ideia de percentuais e trabalha com a ideia de médias a partir do valor do seguro-desemprego, no sentido da complementação daqueles ganhos, autorizando o empresário, o empregador, a manter os salários a partir de determinados percentuais, com uma suplementação, que é um auxílio, né? Um auxílio emergencial da União, do governo, que tem o seu valor calculado a partir da referência de valor do seguro-desemprego. Então, há estudos, tem um estudo do Marcelo Manzano e do Pietro, que estão lá no site do CESIT.org, que mostram, já na medida provisória original, o grande arroxo salarial que essa medida provisória importava. Mas, mesmo assim, ela assegurou algum benefício aos trabalhadores, tá? Para minimamente poderem se manter. Então, isso tem que ser dito. Ela é insuficiente do ponto de vista da necessidade de manutenção de renda. E insuficiente quando comparamos com as medidas dos demais governos. Mas ela assegura, tá, um auxílio emergencial quando há redução da jornada, com redução de salários proporcional à redução da jornada, e esse auxílio emergencial complementar, vamos dizer, temporário, oferecido pelo governo. O grande problema aí nesse aspecto é que, novamente, assim como eu falei lá no início em relação à reforma trabalhista, ela transtroca a fonte da produção da norma que vai reger as relações entre empregado e empregador, como se fossem relações iguais. E não são. Por quê? Porque a massa, ela pega a massa salarial, estabelecendo valores de até 3 salários mínimos. Todos aqueles que recebem até 3 salários mínimos pela proposta original, poderiam fazer acordos individuais de redução da jornada de trabalho com redução salarial. Isso é outro aspecto também, né, em relação até ao próprio sindicato, né, que se for até o poder do sindicato, né, de discutir. A gente teve a ADI 6363, né, que foi uma outra complexidade e que a gente tem aí grandes reflexos, né? Mas assim... Me perdoa, Max, o grande problema que está aqui, isso que eu estava falando, é quando tu permites que o contrato individual, isso que tu estás falando é correto, mas eu digo, quando tu permite que contratos individuais, sem a participação do sindicato, como é o ponto que tu estás colocando, não é? Sejam feitos individualmente, né? E muitos contratos já foram feitos individualmente, até porque o Supremo legitimou naquela decisão
em sede cautelar. Quando tu fazes isso, né, tu permites que a norma seja produzida entre vendedor e comprador da força de trabalho num espaço sem obstáculos, pelo livre encontro desses dois atores que são absolutamente desiguais. E R$3.000 é quase 70% da massa trabalhadora. Justamente, doutora Maria, e além disso, se a gente for verificar agora essa medida provisória 936, do que ela já tinha, e a Câmara agora, né, fez uma modificação, algumas alterações, e traz elementos que eu acho que é muito assim prejudicial ainda ao trabalhador, e outras normas que eles trazem, né, como assim o custo com alimentação deixando de ser salário, né? Isso aí foi uma própria mudança que a própria Câmara trouxe no novo texto dessa medida provisória, né? Como também é uma questão bastante pertinente que eu achei e preocupante, que isso vai impactar muito a respeito do artigo, né, que a gente tem da força do príncipe, da força maior da empresa, que é justamente que a Câmara colocou um texto que proíbe cobrar os municípios e estados as verbas rescisórias das emissões que ocorreram no período de quarentena. Então, veja várias coisas que se colocaram, não no texto original, mas enxertado pela Câmara, que nos preocupa muito. E aí é onde a gente tem que estar na defesa, assim, intransigente, né, do direito social, do direito do trabalhador, e também, de uma forma ou de outra, da empresa, porque os dois precisam estar sincronizados para que a gente possa avançar. E como bem a senhora disse, a gente vai ter um prejuízo enorme, o desemprego vai ser galopante, né? Com toda essa força de trabalho, ou seja, mas o que a gente tem, a questão também, vários outros pontos dessa medida provisória 936, é outra questão também, a prorrogação, né, da desoneração da folha, que também traz um grande fator que a gente precisa debater. Outra questão também, doutora Magno, que a gente precisa, e muita gente já até me questionou, foi justamente a inclusão e a disposição sobre as alterações dos bancários, alterando o próprio artigo 224. Veja como é que a gente vai alterar, né, por medida provisória, um artigo de uma lei que já vem sedimentado, que já vem, e alterar para prejudicar, para precarizar a relação de trabalho. São essas preocupações que, se a gente precisa, né, como a senhora bem pontuou, estar atento e debater e discutir, né? O que é melhor? A quem interessa toda essa precarização? Né? Que, como a senhora bem falou, se na Lei 13467, que foi a reforma, né, trabalhista, que foi uma reforma assodada, sem discutir com a sociedade, sem discutir com a advocacia trabalhista, né? Ou seja, e se faz a toque de caixa, com precarização. Então, estão todos esses aspectos que isso traz grandes reflexos, né? Essas mudanças repentinas. Obviamente que são mudanças, né, de relevância da pandemia, mas que a gente também não pode fechar os olhos para que venha a ser violado os direitos básicos dos trabalhadores, constante na Constituição Federal, no artigo 7º. Né? Então, em síntese, porque o nosso tempo já está terminando, não só, como tu bem pontuas, Max, não só o acordo individual que tira o sindicato dessa participação, quando isso é obrigatório, e fere o artigo 7º da Constituição Federal, fere o artigo 8º da Constituição Federal, fere as regras convencionais sobre o tema, haja vista a ONU, a OIT, o diálogo social. Afora isso, né, que é fundamental, também essa medida provisória, como tu bem apontaste, ela não resolve o problema da garantia de emprego, porque ela não tem garantia de emprego, ela tem uma pífia garantia de emprego, a condicionante para as isenções, a condicionante para as desonerações, né? É uma garantia de emprego muito pífia, né? Só durante o período exclusivo da medida provisória, da validade, do ajuste, de pagar só 50% dos salários que seriam devidos até o final. Isso é muito pequeno, isso não é entrave para as despedidas. E os dados vão mostrar que daqui a pouco já estão começando
Os números do seguro-desemprego já estão ficando assustadores e a próxima PNAD já vai mostrar o desemprego brutal que vai acontecer. E por isso até que é importante, inclusive, apesar das insuficiências, prorrogar essa medida provisória, apesar das suas insuficiências, que é uma outra discussão, é uma outra tese que o movimento sindical está centrando fogo nela, e eu acho importante centrar. E não é deixar ao arbítrio do empregador prorrogar ou não, tem que estar na lei essa prorrogação. Tem que estar na lei a prorrogação dessa medida provisória que o relatório não contempla. E um outro aspecto muito importante nas suspensões também é este valor e aquela ajuda compensatória nas suspensões, que é permitida e que tem o que tu disseste, natureza indenizatória. Ou seja, quando tu atribuis natureza indenizatória a uma parcela salarial, isso não reflete sobre os ganhos de 13º, férias, mas, sobretudo, não repercute nos recolhimentos aos fundos públicos, à previdência, ao fundo de garantia, que são as formas que tu tens de alocação das políticas sociais públicas necessárias, sobretudo para a pandemia. Tu não aloca recursos para a Seguridade Social, que é fundamental, o SUS é fundamental na debelação da pandemia. Então, tu tens aí o credo liberal, ultraliberal ou neoliberal, novamente presente no momento em que se faz necessária a intervenção e a coordenação do Estado nesses aspectos e nesse momento. Então, isso é muito importante. Verdade. E na suspensão, também isso não está presente. E tem uma regra que deixa como uma discricionariedade do empregado recolher. E, ademais, para completar, vários entulhos da 905, nas emendas e nos destaques, foram incorporados agora pela aprovação. E ali nós temos regras permanentes de processo do trabalho que dizem respeito aos depósitos a senhora falou algo que eu acho bastante pertinente. Deixa eu só terminar isso aqui. Aos repósitos recursais e às execuções trabalhistas, beneficiando as empresas, que vai tornar mais grave o calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho que os dados do CNJ mostram, que é a execução trabalhista. Então, permite recursos sem depósitos recursais em valor, mas com calções, e uma série de regras que são permanentes e que não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com renda, emprego e saúde do trabalhador. E, ademais, não beneficia os pequenos e os médios empresários que precisam ser beneficiados também. Esses já tiveram um projeto, uma proposta que foi a 944, e esta beneficiou pequenos empresários, mas com uma contrapartida, a garantia de emprego. Só que, de todo o aporte financeiro, só foram utilizados, por enquanto, 1,7. Ou seja, os próprios empresários não estão se socorrendo dessa medida provisória que permite a garantia da vida deles. Então, o que está em questão... inclusive, tem até nessa medida provisória 936, que vem também a prorrogação da desoneração da folha, né? Que isso aí, essa redução dos tributos é uma das bandeiras até do ministro da Economia, né? Trazer a redução, né, da desoneração. Não é isso vai impactar também com as contribuições de mais de 17 setores da economia, né? Na folha de pagamento dos empregados. Perfeito. Isso não foi entulho, isso veio do projeto do relator. Né? 17 setores, né, com desoneração, afora aquelas isenções de recolhimentos, etc., né? Que já estavam presentes, as isenções fiscais, de recolhimento à Previdência, transferido ao empregado o recolhimento, aquilo já estava presente e se manteve. Mas essas desonerações, elas vieram, né, a partir das negociações que foram possíveis na Câmara, vieram no relatório na proposta de relatório do relator e se mantiveram. Ou seja, a medida provisória, tal como aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora está no Senado, tem muitos problemas. E é possível, eu acredito, mostrar para os senhores senadores, desde que a gente participe de lives como essa e divulgue essas formas que tu tens, Max, de analisar a medida provisória, que nós na academia temos, né? Mostrar que essa medida provisória vai aprofundar graves problemas que dizem respeito à vida da nossa economia.
Isso. Eu acho que Inclusive, isso até um tema também que na medida provisória que veio sobre essa questão da renegociação dos empréstimos consignados, né? Que o empregado que teve um salário reduzido, né, um contrato suspenso, e aí, por comprovação de um laudo médico, né, infectado pelo novo coronavírus, ele terá o direito até à renegociação dos empréstimos. Isso aí é uma medida até pertinente, né, de financiamento de cartões de créditos, né, descontos em folhas, de alguma questão que de empréstimo. Acho que isso aí é até uma questão até pertinente, importante, de avanço. Mas a maioria do que a MP 936 traz agora com essa prorrogação, traz prejuízos, traz, né, medidas de precarização ao trabalhador, tá certo? Então, isso é que a gente me deixa muito preocupado, e é onde a ABRAT, né, as associações, entidades, vêm todo dia, diuturnamente, vendo todos esses aspectos e pedir, não só os senadores, os deputados, né, que revejam esses posicionamentos, né, mudar a legislação trabalhista por meio de uma medida provisória. Isso é muito grave, isso é muito difícil, principalmente no momento de exceção que a gente está vivendo, no momento de pandemia, é um momento de sensibilidade, né? De momento que a gente já passou aí mais de 30 mil mortes, né, no Brasil, e a gente precisa, sim, estar atento e debruçar nos debates da medida provisória 936 para que a gente não possa, né, deixar com facilidade ser aprovado pelo Congresso Nacional medidas que vêm vilipendiar, né, os direitos dos trabalhadores. É isso que o tema da gente veio, né, abordar. O nosso tempo já está mais ou menos, né, eu acabando, mas até peço fica... desculpas pelo gestual, mas eu fico tão apavorada com essa medida provisória, vendo o cenário das possibilidades no Senado. Nós temos que trabalhar muito para que no Senado haja essa sensibilidade. Eu começo a fazer gestual assim porque, segundo o meu professor Beluso disse, essa ideia de deprimir renda do trabalhador e não segurar emprego, na contramão de todos os demais países, é uma ideia dinossáurica. É uma ideia que se retoma nos primórdios da autonomia da vontade, contra a qual se constituíram movimentos fantásticos na sociedade de regulação social pública, né? Então, de criação das grandes constituições modernas do século XIX, e a nossa é uma delas. Eu acho, por isso que eu fico tão impactada, que eu faço um gestual que me comove muito essa situação, porque quando tu colocas trabalho, que é um dos elementos de todas as sociedades, quando tu colocas trabalho no mercado, que vai ser precificado pelas leis do mercado que tem dono e centro, tu retomas um momento grave da história da humanidade, que está no século XIX e que já houve grandes assaltos, grandes lutas e grandes problemas que essa ordem liberal mostrou sua ineficácia. E esse modelo de mercado, onde adotado, ele se mostrou ineficaz. Agora, houve um avanço, sim, importante para a classe trabalhadora na medida provisória, dentre todos os seus problemas, na 836, graças à luta, graças à organização das centrais, das entidades de representação, da ABRAT, da ANAMATRA, de todos, do SINAIT, das centrais sindicais organizadas, do FIDES, de todos nós que estamos batalhando, que foi a ultratividade, né? Essa foi uma grande conquista. E engraçado, doutora Magna, é que quando saiu essa medida provisória 936, que ela foi prorrogada, né, que você prorrogou também a vigência dela, mas permanece os prazos de suspensão, continuam ou não os mesmos. Então, isso trouxe uma grande segurança para o debate, né, da advocacia, né, desses aspectos, não só da suspensão do contrato de trabalho, da redução do contrato de trabalho e o horário, né? Quem não havia requerido antes poderia solicitar agora a prorrogação, que eu acho que é pertinente, né? Se os contratos já suspensos por 60 dias podem ser novamente suspensos por mais 60 dias, aí eu acho que não pode, né? Se o funcionário já está aí para retomar a suspensão, poderia reduzir a jornada dele agora. Então, foram tantas as dúvidas, né, que essa medida provisória trouxe,
que a gente é importante, né, como a gente está aqui debatendo, que a gente apenas abordou algumas partes importantes, né, dessa medida provisória 936, que a senhora também fez um histórico brilhante, né, mas que ficam muitas coisas, muitos debates para fazer dessa medida 936, que com certeza essa medida vai ser motivo de outro embate também no Supremo Tribunal Federal para discutir parte, né, de inconstitucionalidade que ela vem aí trazer, né, que se avizinha na aprovação do Congresso Nacional e que, mais uma vez, a advocacia vai estar atenta a todos esses feitos que trazem prejuízo para a advocacia. Nosso tempo já está concluindo. Eu vou só fazer uma consideração final. Eu acredito, Max, aqui em cima do que tu falaste, direito é luta e organização. Eu acho que nós temos ainda condições de nos organizarmos mais fortemente para, no Senado, conquistarmos, no mínimo, tá, a recuperação da participação sindical em todos os atos, inclusive nas despedidas. Tá? Segundo lugar, tá, conseguirmos a prorrogação dessa medida provisória e a melhoria da forma de remuneração e da forma de garantia. Mas, sobretudo, retirar todo o entulho que não faz parte dela, porque isso é inconstitucional. Essa medida provisória, ela tem uma finalidade, e esse entulho que foi colocado não tem nada a ver com o objetivo, e já há um acordo nesse sentido. Já houve um acordo nesse sentido. Infelizmente, é um retrocesso, né? Na própria Câmara. Do direito, né? O que não faz parte da medida provisória não pode estar lá na medida provisória. É verdade. Então, eu acho que essa sensibilidade, os senhores senadores acreditam. Com certeza. Nós estamos já encerrando, doutora Magda, e só queria fazer alguns registros, não só da presidente da Brata, Alessandra Camarante, que está aqui presente na live, como a doutora Simone Teixeira, que é diretora da ATP, Marcondes Oliveira, o Jorge Lima, que foi ex-presidente da BAT, Silvia Mourão, Luiz Gomes, que é do Rio Grande do Norte, né? Tantos outros colegas que estiveram presentes aqui conosco. Eu agradeço a todo mundo, né? Muito obrigado por essa participação, e que me remonta aqui uma frase muito impactante e que é verdadeira, que é do professor Everaldo Gaspar, não sei se a senhora conhece, que já foi o ex-ministro do Ministério Público aqui, e ele diz, duas uma, ou estamos do lado dos opressores ou dos oprimidos, né? Então, eu acho que isso aí é uma frase muito verdadeira e que a gente tem que levar, sim, esse caminho na defesa sempre, né, dos mais fracos, de defesa do Estado democrático, da defesa do Estado social e dos direitos que tem aí em volta da Constituição Federal. A senhora pode fazer suas considerações finais, que nós estamos já encerrando aqui a live. Muito obrigado também pela sua participação, né? Não a conhecia, mas a senhora é uma brilhante exposição que a senhora já fez, e agradeço mais uma vez a Abrat. Max, nós estamos conversando, nós estamos dialogando, muita afinidade nas colocações, né? E, então, esse clima de informalidade foi muito gostoso e me permitiu fazer caretas toda hora quando eu me dou conta do absurdo, né? Colocar novamente o trabalho no mercado. Isso já deu 2 guerras mundiais, principalmente em tempos de pandemia. E engraçado, interessante, que eu não estou aqui só defendendo os trabalhadores, não. Eu estou defendendo a saúde de todos nós, da coletividade, mas, sobretudo, a economia. Nós estamos defendendo a economia. E nós temos que preservar também as empresas, né? Porque se não tiver empresa, não vai ter emprego, né? Então tem que ser os dois, né? Fluxos de renda. Tem que ter renda do trabalho, garantia de emprego e fluxos de renda. Com certeza. Mas, sobretudo, tem que ter logística e coordenação do Estado. Tá? Ao Estado cabe o papel de coordenar esse processo. Por isso que muitos países já estão saindo da pandemia. Perfeito. E eu acho que o governo ele veio por uma via contrária. Não era fazer uma reforma. Tudo bem, a reforma trabalhista necessitava, mas não como veio ser. Mas o que o Brasil precisa verdadeiramente é uma reforma tributária, né, para reduzir os impostos, a carga tributária que é pesada, e isso sim dificulta o emprego, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Quem paga imposto no Brasil é o assalariado, porque tem os impostos indiretos. Sim, claro, mas nossa tributação é mínima se comparar com os Estados Unidos. Mínima sobre a renda. A renda não é tributária. Mas eu estou falando de forma geral, né? Uma reforma tributária de forma geral, né? Tem que ter uma reforma do sistema tributário. Tem que ter. Claro. É isso que eu falo. Para que seja um sistema progressivo
que tribute a renda e que os dividendos paguem imposto de renda. Mas só isso não é suficiente. Tem que ter medidas de transferência de renda também. Se não há medidas de transferência de renda num país de grandes desigualdades como o Brasil, dificilmente nós vamos conseguir patamares de maior igualdade. Então, tudo isso é necessário e temos que começar a discutir já, porque na pós-pandemia, nosso sistema é complexo, isso vai estar na agenda. É verdade. Mas muito obrigado, né, mais uma vez pela participação, tema muito aguçante e que vamos sempre sim estar na trincheira, né, da luta e resistência para melhorias, não só dos trabalhadores, mas também das empresas e juntos vamos lutar por um Brasil melhor. Né? É isso que a gente precisa. E com certeza... fica a mensagem assim, ó, vai passar, vai passar. Se Deus quiser, tem que passar, né? Desde que prejudicial para todo mundo. Desde que lutemos para isso. Direito é luta e organização. Muito obrigada, Com certeza. Um abração. Obrigada, tudo de bom, doutora? Muito obrigada. Um abraço. Obrigado. Tchau.